Fernando, como você tá? Tudo bem por aí? Tudo bem por aqui. Começa a chuva no Cerrado, é felicidade para todo mundo, a temperatura está tranquila e esperando aí o 7 de setembro para que não aconteça nada e logo em seguida que o presidente vai para o G20. E aí é onde ele brilha, né, Thalita? É onde ele mostra que o Brasil voltou. Opa, sou eu que estou travado ou a Thalita? Tô travada, né? Vocês me ouvem, pelo menos? Não. A gente te ouve e, obviamente, que esse seu sorriso vocês lindo, me ninguém ouvem. nem sentiu, Fá. Agora eu voltei. Eu te via pelo meu retorno, mas eu não te ouvia. Então eu não sei, você comentou que voltou a chover em Brasília. Isso, chovendo no Cerrado, a felicidade aqui volta, tudo tranquilo, temperatura amena, se preparando para um 7 de setembro que não aconteça nada, e depois o presidente no G20, onde ele brilha, né? Eu li hoje Helena Chagas, ali no Brasil 247, dizendo que no 7 de setembro tudo pode acontecer, inclusive nada. Qual a sua expectativa para esse 7 de setembro? Olha, nós temos um problema sério que é o seguinte, Thalita, foram muitos anos colocando violência dentro do tecido social, né? O governo Bolsonaro me parece que é só o final desse processo, mas nós passamos muito tempo com as elites colocando cada vez mais violência contra a classe política, né, utilizando de todos os subterfúgios possíveis para criar uma polícia que injete violência no tecido social, especialmente na região da periferia, das periferias das cidades, né? Em seguida nós tivemos um governo Temer em que exacerbou o processo de diferenciação social, travou ganhos de trabalhadores, veio o governo Bolsonaro, depois veio uma pandemia. É muito tempo de violência dentro do tecido social. Essa violência no tecido social, ela não some, ela vai se articulando e ocupando determinados espaços e determinadas cabeças e vai se radicalizando. O governo Bolsonaro se elegeu a partir dessa radicalização, e como ele não deu a esses radicais o que efetivamente esses radicais queriam, que era a finalização do golpe, o Bolsonaro tentou, mas não conseguiu, essa gente segue por aí operando dentro desses sentidos de violência, dentro desses sentidos com o objetivo efetivo de atacar as instituições, e a gente não pode mais fingir que o Brasil não virou, vamos dizer assim, um arremedo daquilo que os Estados Unidos vivem. Quer dizer, nós estamos sim em possibilidade de a qualquer momento acontecer alguma coisa grave, e é necessário que a gente comece a agir a contento. Perfeito. Aliás, eu li também no UOL que existe uma campanha entre grupos bolsonaristas de não saia as suas, fique em casa, né? Repetindo o que aconteceu na pandemia, né? Usando esse mesmo slogan, fique em casa, por conta de um descontentamento em relação às forças militares. E a gente até conversou sobre isso, Fernando. Teve a pesquisa Quest, né, em relação a aprovação das forças militares, ela caiu bastante, teve um recuo muito grande, principalmente nesse círculo bolsonarista, e o questionamento nesse momento era se é por conta desses casos de corrupção que aconteceram e as pessoas deixaram de acreditar nas forças militares, ou se é por conta das forças militares não terem dado um golpe no país, e daí no círculo bolsonarista a aprovação caiu por conta disso. Como que você vê? Existe, é claro, esse grupo de fato que é perigosíssimo, atos de violência podem voltar a acontecer a qualquer momento, mas como você entende esse descontentamento? Eu fico com o grupo que acha que é porque os militares não deram golpe. Fica muito claro isso, uma parte significativa da população brasileira foi convencida. Vamos lá. Há os que acreditam e que acham que a democracia não devia estar acontecendo. A gente tem que reconhecer que em todas as sociedades esses grupos existem. E no Brasil eles existem há muito tempo, não é de agora, né? Agora, eles sempre foram envergonhados da sua bestialidade, né? Envergonhados dos seus pensamentos, eram racistas, machistas, autoritários de toda sorte, criminosos de toda forma. O governo Bolsonaro liberou essa gente, dizendo, olha, você é parte da gente, nós estamos todos juntos e tal, e aí liberou esse pessoal todo. Outros grupos na sociedade brasileira foram convencidos ao longo do governo Bolsonaro
que a democracia precisava ser abolida, porque já não era mais um sistema que, de alguma maneira, representasse ou ajudasse qualquer um deles. E dentre esses grupos que já eram contra a democracia e os que foram convencidos, eu acredito que nós tenhamos aí mais ou menos uns 30% da população brasileira. Infelizmente, nós temos que reconhecer esse tipo de situação. Né? E essas pessoas realmente ficaram profundamente revoltadas com o exército, assim como o próprio Bolsonaro ficou. No finalzinho do governo dele, enquanto ele ainda era presidente, nós vimos que ele participava das cerimônias ao lado de militares, ao lado do vice, o Mourão, e sempre com uma cara amarrada, sempre cobrando dos militares, porque ali, hoje nós sabemos, né, hoje as informações estão ali ele já sabia que o exército, especialmente as partes mais altas do exército, não iam aderir ao golpe que ele estava urdindo, que ele estava planejando, que ele estava colocando. Então, o mesmo sentimento que o Bolsonaro expressa ali, de indignação para com as forças militares, esses grupos expressam também, porque gostariam efetivamente de que o golpe tivesse dado, que o STF tivesse sido fechado, que Alexandre de Moraes estivesse preso, Lula estivesse preso, e eu e você, claro, numa linha bem menor, viu, Thalita? Mas não pense não, nós ia também, para essa gente nós fazemos parte de todo o grupo comunista que não devia estar caminhando por aí. É isso mesmo. Sabe que outro dia eu conversava com o Miguel Stedley aqui no Bom para Todos, e ele falava sobre o clima nas casernas, né, de quando o clima tá quente, tá alto, José Múcio vem a público falar uma besteira, para desviar o foco ali das questões militares. E eu quero trazer com você essa notícia sobre internações de Bolsonaro, porque é uma prática também de Bolsonaro, quando o clima esquenta para ele, há uma internação em vista, né? E a gente tem uma internação para 3 cirurgias na próxima semana. Quero pegar esse embalo para conversar com você sobre o caso em que ele está sendo investigado das joias sauditas. Na semana passada ele foi ouvido, né? Ao mesmo tempo, inclusive, que Michele Bolsonaro, que o próprio Mauro Cid. Ele e Michele ficaram em silêncio. Eu queria saber de você, como você vê essa estratégia do silêncio. Agora ele pede para ter acesso ao depoimento de Mauro Cid, mas naquele momento a Polícia Federal inclusive decidiu colher simultaneamente para que não houvesse combinação ali de depoimentos, né? Uma vez que ele tem acesso agora ao depoimento de Mauro Cid, isso cai por terra. Então, assim, como você está vendo estratégia de defesa de Bolsonaro e o que você imagina que está para acontecer? Vamos lá, primeiro ele meteu um atestado, né, Thalita? É que nem a gente fala no coisa, né? Meteu um atestado. Só que não é um atestado para uma cirurgia, é pior. Se você olhar o que ele está propondo, ele está dizendo o seguinte: olha, eu talvez vá fazer uma, talvez vá fazer 2, talvez vá fazer 3. Mas é tudo no talvez. Se não me prenderem, eu não faço nenhuma e passo para mais adiante. Agora, se tentarem, eu tenho 3 cirurgias, que uma vai fazer depois da outra, com 15, 20 dias, né, entre uma e outra. Quer dizer, o cara meteu um atestado daquele de 6 meses, entendeu, Thalita? Isso é muito, para nós trabalhadores, é um absurdo. Se a gente faz isso, é demitido imediatamente, né? Então, a estratégia de Bolsonaro é a velha e famosa estratégia do covarde, a estratégia de fugir, de se esconder, de não prestar as informações e colocar qualquer outro na sua frente para que tome essas responsabilidades. É essa a grande situação que a gente vai verificar o tempo inteiro. Bolsonaro nunca fez nada diferente na sua vida, desde a época em que ele era militar. Eu não sei de onde é que criaram essa história, quer dizer, a gente até sabe porque a gente estuda isso, mas criaram uma ideia de que era um homem íntegro, probo, corajoso, e que não tem absolutamente nada a ver. Então, o fato é que a defesa de Jair Bolsonaro é uma tarefa inglória. Quer dizer, como é que você vai defender uma figura que claramente todas as provas e todos os depoimentos apontam para ele, e agora as informações que a gente tem é que não foram 10, 12, 15, 18 presentes que foram apropriados. Foi uma lista de mais de 9.500 presentes, Thalita. É uma coisa impressionante. É óbvio que você tem ali desde coisinhas pequenininhas, sentimentais e tal, até relógios Patek Philippe que ninguém consegue dar conta. E esse é só a ponta do iceberg. Então, a defesa do Jair Bolsonaro é inglória. O que ele está fazendo é: eu vou ficar calado para ver para que lado eu vou cair. Eu tenho a impressão que a bomba mesmo vem do Mauro Cid e do Mauro Cid pai, porque esses estão sentindo claramente que não vão ter o apoio do Exército, porque o Exército percebeu que é um peso muito grande para segurar, e que efetivamente talvez a única solução que eles ainda possuem é uma delação premiada, e aí
Thalita, se fizer uma delação premiada, é aquele grande problema das grandes organizações criminosas, né? Por que a gente, quando estuda sociologia, ciência política, a gente não acredita em grandes organizações criminosas? Porque a gente está vendo isso aqui. Na hora que um falar, na hora que uma peça ruir, qualquer uma dessas peças vem tudo abaixo, porque é muito crime e muita informação junto. E eu tenho a impressão que o Mauro Cid já fez o trabalho e a Polícia Federal está só organizando, porque vamos lembrar, né? Jair Bolsonaro é uma figura política de alta monta no Brasil e precisa ter, mais do que simples evidências, precisa ter um corpo de provas suficientemente forte para permitir que a justiça faça o seu trabalho. E até onde sabemos, a linha de investigação da Polícia Federal é justamente nesse sentido, de uma organização criminosa que Bolsonaro e Michele Bolsonaro fariam parte. Claro, porque na realidade, quando você tem mais de 4, 5, 6 associados, todos eles trabalhando e cometendo os mesmos tipos de crimes com informações compartilhadas, isso caracteriza diretamente a organização criminosa. Agora, a organização criminosa é a cerejinha do bolo, né, Thalita? A quantidade de crimes, eu tenho a impressão que o Jair Bolsonaro, se ele tivesse um álbum, né, do Código Civil e do Código Criminal, ele já teria completado todas as figurinhas de todos os parágrafos que tem. Deve faltar muito pouco para ele. E isso nos leva a pensar efetivamente onde foi parar a capacidade de decisão do cidadão brasileiro, onde nós fomos parar na nossa política e efetivamente a partir de 2013 para cá, a ponto de termos entregue a presidência da República para uma figura deste nível e que agora está ficando muito claro o tamanho do problema que foi. Fernando, em relação à culpabilização de Mauro Cid, do pai dele, de generais específicos, tenentes, eu sou péssimo em patente, sem investigação, sem, na verdade, expandir a culpabilização para as forças militares e para o Exército no geral. Como você vê isso? Esse é o grande pulo do gato que está sendo tentado organizar aqui em Brasília, né? Porque o Exército, na realidade, ele se banhou demais nessa água suja, pútrida que está ali. Não tem como separar uma coisa da outra, e agora vem uma operação para tentar separar o Exército de todo esse grupo, né, que foi extenso, que foi gigantesco dentro do governo Bolsonaro, de criminosos. E, portanto, vem toda uma ideia de se construir o discurso de que eles são, na realidade, a banda podre do Exército. O problema é que essa banda é muito grande, essa banda envolve generais, coronéis, tenente-coronéis, majores, capitães, quer dizer, toda a linha efetiva de alto escalão do Exército que circulou em torno de Jair Bolsonaro, de alguma maneira esteve presente a essa situação. Então eu vejo com muito descrédito esse trabalho de tentar salvar as Forças Armadas, mas me parece que o governo assumiu também essa responsabilidade. Me parece que parte do acordo que o governo Lula está tentando compor com as Forças Armadas é estabelecer uma postura de defesa institucional das forças e assim salvar o que ainda consegue dessa experiência histórica totalmente apalermada deles, né? Em troca de a gente não sabe bem o que. Eu, sinceramente, acho que ou o governo Lula negocia algo muito sério de restrição das forças militares dentro da política e do mundo civil, ou deixa que os militares se defendam sozinhos frente às instituições. Se o governo entrar, é para garantir o futuro do Brasil, e não o governo agora. É para garantir que nós tenhamos leis muito claras de que os militares jamais voltarão a exercer qualquer tipo de função que se assemelhe ao que fizeram durante o governo Bolsonaro. Se o presidente Lula não fizer nenhuma coisa nem outra e aceitar esse grande acordão que está se tentando fazer em Brasília, eu tenho a impressão que vai ser um tremendo desserviço para a história do Brasil. Só para fechar essa questão militar, antes da gente passar para uma outra notícia, há um projeto de lei sendo apresentado, né, para Lula, que tem inclusive Flávio Dino como uma das pessoas ali que redigiu, que é em relação à proibição da participação na política de militares, né, da ativa. É válido, é importante se discutir isso? É essencial, mas o projeto, da forma como foi feito pelo Flávio Dino,
ele já precisava ser um pouco mais profundo, e depois, quando ele passou pelo Lira e pelas negociações, me parece que ele ficou muito superficial, né? Fica só para um grupo de militares da ativa, o tempo de quarentena dos militares para que eles vão para a reserva e a partir daí possam se eleger, parece que ficou muito pequeno. Então eu tenho a impressão que isso precisava ser feito com um pouco mais de cuidado. Precisava se salvaguardar a política e a vida civil brasileira de uma forma um pouco mais responsável do que isso. E, ou seja, é muito bem-vindo esse tipo de atitude, mas eu acho que precisava de um pouco mais de conversa, um pouco mais de negociação com a sociedade, com pessoas que estudam isso mais a fundo, para garantir efetivamente que os militares não viessem a desempenhar esse papel horroroso que desempenharam. O problema é que me parece que há uma frente em defesa dos militares ali, composta por Múcio e Lira, que vem desarticulando qualquer tipo de situação em que o ministro Flávio Dino consiga avançar nesse controle dos militares. E aí a gente cai num problema muito sério. O governo não consegue avançar porque não tem capital político suficiente para todas essas frentes. Tem que resolver a questão da economia, tem que resolver a questão internacional, tem que fazer o Brasil crescer, tem que, né, resolver o problema da educação e ainda tem que tratar com essas questões militares. É muita coisa para um Lula só, né?